Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor empresarial, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda com o propósito de compartilhar com vocês a minha trajetória profissional enquanto investidor. A ideia é que vocês possam acompanhar um pouco das lições que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, as coisas que eu fui percebendo ao investir na Bolsa de Valores, toda a minha trajetória profissional, as lições que eu aprendi dentro desse mundo corporativo, porque isso me ajuda nas análises com relação aos meus investimentos, a formular as minhas estratégias, e tudo isso de alguma maneira, acredito que pode ser útil a você. Pode ser útil para você mudar as suas estratégias, consolidar um caminho melhor para performar na Bolsa de Valores. Aqui a gente não faz análise, recomendação de ações, mas eu procuro passar um pouco da minha experiência. E acredito que sim, que isso pode mudar a sua vida de patamar. Gostando dos vídeos, deixa o like, compartilhe com os amigos. Bom, nesse vídeo eu quero resgatar algo que as pessoas às vezes esquecem, mas que eu acho que é importante, que são alguns números que foram apresentados no planejamento estratégico da Oi para o período de 2022 e 2024. Quando a Oi fez a reunião de apresentação de resultados do seu plano estratégico, ela destacou algumas coisas que eu julgo que são muito importantes, a gente já abordou aqui em outros vídeos, mas eu quero agora resgatar um pouco desses temas, né? O planejamento anterior, vamos lembrar, foi executado no período de 2019 a 2021. Esse plano, praticamente na sua totalidade, ele foi realizado. Está apenas a Oi aguardando as autorizações para o fechamento dos negócios envolvendo a Vital com o BTG e envolvendo a Oi Móvel com a Vivo, a Claro e a TIM. É apenas isso que está esperando a Oi para consolidar e encerrar o planejamento 2019-2021 e assim também dar entrada e encerrar a recuperação judicial. É isso que nós estamos aguardando. Vale lembrar que neste período, né, desses últimos 3 anos, a Oi ela vendeu 34,6 bilhões de reais em ativos. 34,6 bilhões de reais em ativos foram negociados, foram vendidos pela Oi, né? Segundo o CEO Rodrigo Abreu, a nova Oi será mais enxuta, ágil, mais flexível, mais dinâmica e ela vai ter receitas em 2024 previstas variando entre 14,8 e 15,5 bilhões. Vale dizer por ano, né? 2024, receitas de 15,5 bilhões. Vale dizer que não estão inclusos nesses valores de receita, aí só está se referindo apenas à nova Oi, não está incluso aí nenhum recebimento de dividendo por parte da Infraco, que se transformou em Vital. A Oi tem participação acionária, 42,1% da Vital, e ela pode estar recebendo dividendos da empresa nos próximos anos, ou seja, participando dos lucros da empresa, né? Bom, dos 15,5 bilhões de reais, o que é que a gente precisa recordar? Dos 15,5 bilhões de receita prevista para 2024, temos que recordar que esse montante virá, sobretudo, da conectividade de banda larga. Conectividade de banda larga, né? Então, basicamente, esse será o carro-chefe da composição desses 15,5 bilhões. Além disso, vai ter toda a parte de serviços da Oi Soluções, né? Novos negócios, novas parcerias e há também receitas provenientes aí da Serede, que faz toda a parte de implementação de fibra ótica para a Vital e recebe por isso, é uma empresa 100% da Oi, e a Tato, que é a antiga unidade de call center, mas que virou também um braço de marketing, um braço de apoio para a Oi Soluções. Então também estará gerando receita para a Oi. O lucro, antes dos impostos, depreciações e amortizações, é o chamado EBITDA, ficará variando entre 1,9 bilhão e 2,3 bilhões de reais em 2024. Esse é o lucro.
antes da parte aí de deduções, né, de impostos, depreciações e amortizações. A margem EBITDA vai ficar entre 13% e 15%, desconsiderando a rede legada de cobre, a margem pode subir e ficar entre 17% e 19%. O CAPEX deve diminuir e ficar mais razoável ao longo do tempo. Nos últimos anos, a Oi reforçou a rubrica para garantir a expansão acelerada da fibra ótica, reforçando, portanto, a sua vantagem competitiva perante a sua concorrência, né? Atualmente, a relação CAPEX e receita é de 14%. E em 2024 espera-se que seja de 7,8%, metade, né? A partir de 2026, sem o ônus da concessão, a Oi já espera aí estar resolvida essa equação mediante um processo de arbitragem também que está sendo negociado com a Anatel, que até 2023, final de 2023, esse assunto deve estar liquidado da arbitragem, mudando do regime de concessão para o regime de autorização. Há um desequilíbrio no contrato reconhecido pela própria Anatel, um desequilíbrio econômico. A Oi tem uma expectativa até de um recebimento de um valor a ser creditado em função desse desequilíbrio econômico, ou seja, de valores que deveriam ter sido corrigidos e não foram corrigidos ao longo dos últimos anos, ocasionando prejuízos para a Oi, perdas para a Oi, né? Então vamos aguardar tudo isso, que temos aí 2 anos de mediação, vamos dizer assim. A partir de 2026, sem o ônus da concessão, deverá se estabilizar o CAPEX em patamares mais baixos. Agora, a relação, vamos parar para raciocinar sobre isso aqui, porque é uma coisa que gerou muito mal-estar entre muitos analistas e tudo mais. A questão da relação dívida líquida com o EBITDA da nova Oi. Essa relação, a priori, fica em 6,6 vezes, se desconsiderarmos a participação da Oi na Vital. Mas não podemos desconsiderar. A Oi tem 42,1% da Vital. Então, este valor que está embutido aí na Vital é um valor da Oi. Então, eu não posso fazer a conta da Oi sem a Vital. A Oi faz parte dos negócios a Vital faz parte dos negócios da Oi. Então, eu não posso fazer uma projeção de relação de dívida líquida com o EBITDA, desconsiderando a participação da Oi na Vital. Então, considerando essa participação da Oi na Vital, essa relação dívida líquida com o EBITDA fica na casa de 3 vezes. 3 vezes seria essa relação entre a dívida líquida com o EBITDA, considerando a participação da Oi na Vital, certo? Então, é um pouco isso que a gente tem de informação dessa fotografia de futuro, dessa fotografia do que esperar da Oi em 2024. 15,5 bilhões de receita e uma relação dívida líquida com EBITDA na casa de 3 vezes. Né? Então, esse é o múltiplo que a gente tem para observar, certo? Muito bem. Na apresentação do plano, o Rodrigo Abreu foi muito enfático com relação às prioridades da empresa, que é exatamente o desenvolvimento da Vital, para que ela se torne líder no mercado de fibra, o desenvolvimento e aceleração de novos fluxos de receita, e aí está falando de parcerias, possíveis parcerias, e estamos falando aí da área de educação, deve surgir parcerias nessa área, de saúde, o marketplace enquanto negócio e a parte de soluções financeiras, de serviços financeiros, uma parceria que já existe aí com a Contazap. Então são alguns dos novos negócios que devem gerar fluxos de receitas novos, que são estimados em 1,5 bilhão de reais para 2024, certo? Além disso, desculpe, novas iniciativas de redução de custos, eles estão falando em reduzir mais 1 bilhão de reais de custos até lá. E o reequilíbrio da concessão, mediante aí o processo de mediação que já foi dado entrada no processo de arbitragem.
numa junta aí comercial que vai tratar deste assunto, né? Bom, a Oi ela quer alcançar até 2024, aí vamos para algumas metas, porque as metas são importantes. Quando a gente quer olhar a empresa, a gente tem que olhar números, a gente tem que olhar metas, então isso é uma coisa importante. A Oi quer alcançar 8,1 milhões de casas conectadas, 8,1 milhões até 2024. Isso representa nada mais, nada menos do que 22% do mercado atual de banda larga. O mercado atual de banda larga é estimado em 37 milhões de casas. Mercado de hoje, 37 milhões de casas. A Oi quer ser dona de uma fatia de 8,1 milhões de casas passadas, de casas conectadas. 8,1 milhões. Então ela quer ser dona de 22% do mercado brasileiro. Casas conectadas, certo? 8,1 milhões de casas conectadas. Isso representa 22% do mercado atual brasileiro, que é estimado em 37 milhões de casas conectadas. Bom, serão investidos nos próximos anos 30 bilhões de reais. O plano inicial falava em 20 bilhões. O plano inicial falava em 20 bilhões e após a divulgação do plano ele acabou sendo corrigido e foi ajustado de 20 para 30 bilhões de investimento. Então veja que ele cresceu, né, significativamente, saiu de 20 e foi para 30. Nos próximos 4 anos, 30 bilhões de reais em investimentos em fibra ótica. Então isso a gente precisa entender. O que mais vale a pena a gente destacar aqui nesse vídeo? No primeiro trimestre deste ano que passou, deste ano agora, 2021, no primeiro trimestre, a Oi contava com 2,5 milhões de clientes conectados, certo? E, além disso, tinha 10,5 milhões de casas aptas a receber a conectividade, a ser feita a ligação da conectividade. Então, no primeiro trimestre tinha 2,5 milhões de clientes conectados e 10,5 milhões de casas aptas a receber o serviço. Até o final de 21, a empresa almejava alcançar 3,5 milhões de assinantes e almeja ter 15 milhões de casas passadas. 3,5 milhões de assinantes e 15 milhões de casas passadas, certo? Então essa é a expectativa, algumas metas que a Oi apresentou no seu plano estratégico. Vale dizer que o serviço Oi Fibra hoje conta com uma liderança em market share em 52 municípios, liderança da Oi Fibra. Destes 52, são 52 municípios e 13 capitais, certo? Que também a Oi lidera a parte aí de market share. 52 municípios e 13 capitais. A ideia da operadora é estar sempre concorrendo nesse mercado de ultra banda larga, além de brigar pela liderança em mercados atualmente dominados por pequenos provedores. A receita líquida projetada para essa parte de fibra, considerando a conexão junto ao cliente, é de 9,3 bilhões em 2024. Então, daqueles 15,5 bilhões de receita, 9,3 vem da parte de conectividade, a receita líquida com relação ao serviço de fibra. Tá? Em 2021, 3 bilhões, né? Versus 9,3 bilhões em 2024. Esse é o crescimento esperado, 3 vezes mais. Né? Então, a receita de fibra vai triplicar. Essa é a ideia, a receita de fibra vai triplicar. A nova Oi estará preparada para uma realidade em que a velocidade de banda larga será um grande diferencial. Está todo mundo querendo banda larga, o home office exige banda larga, né? O trabalho remoto exige banda larga. Então isso a Oi está contando com essa necessidade, com essa demanda, e ela tem infraestrutura para atender essa demanda. É a empresa que mais tem infraestrutura para atender essa demanda gigante que está aí no país, entendeu? Então ela está preparada para essa realidade. E ela, além disso, ela tem a capacidade para mobilizar e vender os serviços, mesmo para aqueles clientes que ainda não tenham a conectividade fornecida pelo grupo.
né? Então ela tem outros serviços que ela pode vender para clientes de outras operadoras também. A expectativa para a expansão da rede de acesso em fibra ótica é grande. A projeção é estar crescendo 31% ao ano até 2024, chegando a 8,1 milhões de clientes até lá. 8,1 milhões de clientes. Significa multiplicar em 2,3 vezes a base de clientes de hoje em dia, adicionando 4,5 milhões de novos usuários. São os números. A receita média por casa conectada, incluindo aí residenciais e pequenas empresas, é de R$ 94,00. Essa é a receita média, né? A receita com FTTH vai mais que triplicar nesse período. Então, vai bater aquele valor que eu já falei de 9,3 bilhões. A Oi também apresentou um plano para reduzir custos das casas passadas. A ideia é que saia de R$ 270,00 por unidade atualmente para R$ 140,00. Essa é a meta da Serede para este ano ainda, né? Isso será obtido por meio de otimizações, como rede primária, subterrânea, permitindo a adição de novas conexões, sem necessidade de duplicação de rede futura e segmentos de fibra mais curtos, sendo menos suscetíveis a rupturas e interrupções. Então essa meta de R$ 270,00 por unidade atual para 140 é a meta dentro desse plano trienal, né, de 2022 a 2024. A projeção da receita líquida é estar entre 14,8 e 15,5, eles estão trabalhando muito com esse número de 15,5 bilhões em 2024. Falamos já que desse valor, 9,3 vão estar vindo dessas conexões de fibra ótica, né? Enquanto 2,6 bilhões vão estar vindo da Oi Soluções. Oi Soluções que em 2020 compareceu com o resultado da Oi com o valor de R$ 1 bilhão. Foi a receita da Oi Soluções. Então vai sair de 1 bilhão para 2,6 bilhões em 2024. É a estimativa que eles estão fazendo, certo? As receitas do legado poderiam ser reduzidas para 500 milhões de reais em 2024, enquanto que as novas receitas podem atingir 1,5 bilhão em 2024. Novas receitas aí de negócios envolvendo aí a parte de marketplace, educação, saúde e a parte de soluções financeiras. Poderiam estar contribuindo com este valor aí de 1,5 bilhão. A Oi também está esperando que a Vital alcance um EBITDA até o final de 2024 de 5,4 bilhões. 5,4 bilhões de reais. Isso é uma taxa de crescimento composto anual de 49% entre 2021 e 2024. Então, essa é uma expectativa. E isso vai determinar muito um pouco do que a gente chama de valor para a Infraco em 2025, quando deve acontecer o IPO. Porque com este valor de 5,4, se a gente aplica um múltiplo de 10, a gente chega a 54 bilhões como valor possível de mercado para a Vital quando do seu IPO. Por que múltiplo de 10? Porque essa é uma média das empresas desse setor de fibra, desses setores de infraestrutura, entendeu? Um múltiplo de 10. Então a gente pega o EBITDA 5,4, joga esse múltiplo de 10, chega em 54 bilhões o valor de mercado da Vital. Esse múltiplo, ele é conservador? Sim, eu julgo ele conservador. Eu acredito que pode ser mais. Eu trabalho com um cenário de um múltiplo de 13, o que nos levaria então o valor da Vital para 70 bilhões de reais. Esses são os números que a gente tem que analisar, esses são os números que a gente tem que refletir. Isso significa dizer que a Oi, a gente vai chegar em 2025, provavelmente, com a Vital valendo 70 bilhões de reais, 70 bilhões, e a participação da Oi de 42,1%
na Vital representaria 29,4 bilhões de reais. 29,4 bilhões de reais seria a participação da Oi na Vital. Então veja, né? A Oi teve, na época do leilão, este ano, a Infraco, hoje Vital, avaliada em 22,3 bilhões. Esse valor pode chegar em 2025 a 70 bilhões. A parte da Oi, que agora ficou em torno de 9 bilhões, vai estar crescendo e chegando a 29,4 bilhões de reais. Então veja o ganho que vai ter de evolução a Oi na sua participação na Vital. São os números que a gente precisa entender. Na hora do IPO, a Oi vai estar vendendo com o BTG ações preferenciais, que deverão estar sendo colocadas 100% no mercado, e uma parte das ações ordinárias de cada um, na medida que eles definirem que percentual será esse. É provável que a Oi venda uma parte do seu capital na Vital para levantar recursos para diminuir ainda mais a sua alavancagem de dívida, colocando ela aí nessa faixa de 3 vezes, né? Então é isso que a gente tem de referência para ficar entendendo um pouco essa dinâmica de valorização da Oi na Vital, bem como a desalavancagem da dívida, que é isso que a gente precisa entender. Então a relação dívida líquida com o EBITDA vai cair para 3 vezes, porque a Oi vai pegar uma parte de ações da Vital, deve colocar no mercado, vai receber um dinheiro por isso e vai reduzir a sua dívida e deixar ela numa situação mais confortável para que ela possa administrar o seu dia a dia. Então esse é o que a gente tem que entender, esse é o cenário que a gente tem que entender. São as questões mais fundamentais com relação a esse planejamento estratégico, com relação a estes números, e o que nos dá uma tranquilidade no sentido de para onde a empresa está caminhando, certo? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.